Primeiro ano, revisão de propriedades da matéria. Primeiramente, os estados físicos da matéria, né? Então, a gente tem o estado sólido, o líquido e o estado gasoso. A principal característica do estado sólido é a proximidade entre as partículas, né? E a organização. Quando eu vou para o estado líquido, essa organização ela começa a desaparecer e o distanciamento entre as partículas começa a aumentar. Quando eu vou para o estado gasoso, o distanciamento já é máximo, né, entre as partículas e a completa desorganização são as principais características. Sempre que eu injetar calor num sistema, quando eu aquecer um sistema, a tendência é o sólido passar para líquido e eu continuando esse aquecimento, esse líquido se transformar em gás ou vapor, né? Então, através daquelas situações que a gente chama de transformações da matéria caracterizadas como estados físicos, né? Temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de fusão é aquela temperatura em que se eu tiver aquecendo, o sólido se transforma em líquido. Na temperatura de fusão também, se eu estiver resfriando, o que vai acontecer? O líquido se transforma em sólido. Na ebulição, o líquido se transforma em gás. Se eu estiver resfriando, o gás se transforma novamente em líquido, né? Se eu conheço, como eu conheço aqui no caso para a água como exemplo, 0 graus como temperatura de fusão e os 100 graus como temperatura de ebulição, o que eu vou poder prever? Qual o estado sólido, líquido ou gasoso em que a água vai se encontrar numa determinada temperatura. Se eu pensar, por exemplo, água estando a 150 graus Celsius, 150 está acima do 100, que é a ebulição, então essa água aqui vai estar no estado de vapor. Se a água estiver a 70 graus Celsius, eu sei que 70 graus Celsius é acima da fusão, mas é abaixo da ebulição, então eu vou ter o estado líquido. Em qualquer situação, por exemplo, menos 10 graus Celsius, a água está abaixo da fusão. Estando abaixo da fusão, ela vai estar no estado sólido. Lembrando sempre que quando a água estiver exatamente na temperatura de fusão, eu vou ter o equilíbrio entre as duas fases, ou seja, eu vou ter o sólido mais o líquido presentes. E quando eu tiver exatamente a temperatura de ebulição, eu vou ter também o equilíbrio entre as duas fases, eu vou ter o líquido na presença do vapor. Curvas de aquecimento. Se eu for anotando a temperatura conforme eu vou aquecendo um determinado material, esse material ele pode passar pelas temperaturas de fusão e temperatura de ebulição. Então, por exemplo, aqui ele era sólido. Aqui na fusão, o sólido virou líquido. Aí o que acontece? O líquido foi aquecido. Aqui na ebulição, o líquido virando vapor ou gás. Então, o que eu noto nessa primeira situação? Substância pura que caracteriza uma curva de ebulição em que a temperatura, uma curva de aquecimento em que a temperatura de ebulição e também a temperatura de fusão, elas não se alteram durante o processo. Então, se eu tiver uma mistura comum, o que é que vai acontecer? Tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição vão ser, na realidade, uma faixa de temperatura, né? Porque a temperatura de fusão e a de ebulição não vão ser assim específicas, não vão ser características daquela substância, já que é uma mistura. Então, tanto a fusão quanto a ebulição vai acontecer numa faixa de temperaturas, né? Alguns sistemas tentam enganar a gente nesse sentido aí, né? A gente tem a mistura eutética, que apesar de ser uma mistura, vai apresentar o comportamento anômalo de ter a temperatura de fusão constante. E a mistura azeotrópica, né, onde eu vou ter o comportamento anômalo da temperatura de ebulição ser constante, não sofrer alteração, né?
densidade. A gente fala assim, um material mais denso flutua sobre um material menos denso. Então é uma característica importante da gente conhecer. Por exemplo, isopor, ele é menos denso que a água, então ele flutua na água. O ferro, ele é mais denso que a água, então o ferro afunda na água. Então como é que é essa questão da densidade? Ela é uma questão de empacotamento. Quanto de matéria cabe dentro de um determinado volume? Por exemplo, se eu pensar na quantidade de 1 litro, quanto de água cabe em 1 litro na temperatura ambiente, por exemplo? Vai caber 1 quilo. Já de etanol vai caber 800 gramas ou 0,8 quilos. Já de ferro cabe 7,8 quilogramas. Então o que a gente pode deduzir? Em 1 litro eu tenho esses valores. Mas se eu tiver 1 ml, que é 1000 vezes menor que o litro, o que vai acontecer? A água vai ter 1 grama nesse 1 ml, o etanol vai ter 0,8 gramas nesse ml, né? 0,8 gramas aqui, e o ferro vai ter 7,8 gramas nesse ml. Então o que a gente vai dizer? A água, a densidade dela é 1 kg por litro, ou ainda da mesma forma 1 grama para cada ml. A densidade do etanol é 0,8 kg por litro, ou ainda 0,8 gramas por ml. O ferro, a densidade dele é 7,8 kg por litro, ou 7,8 gramas por ml. E são valores que ajudam a identificar esses materiais. Então, a água, sempre que ela estiver no estado puro, na temperatura ambiente, densidade vai ter 1 grama por ml. Assim como o ferro, temperatura ambiente também, a densidade dele vai dar 7,8 gramas por ml. Sistemas, fases e componentes. Sistema é tranquilo, né? Aquela parte do universo que eu escolho para estudar. O que é fase? É cada um dos aspectos visuais que um sistema vai ter. O que é componente? É cada um dos materiais que entram na composição daquele sistema, né? Então, o que a gente tem aqui, nesse primeiro caso? A gente tem água, sal dissolvido, embora a gente não veja o sal, ele está lá, areia e isopor. Então, eu tenho como componentes a água, o sal, a areia, o isopor. Eu tenho um sistema de 4 componentes. No entanto, o que eu posso ver somente? Eu posso ver lá no fundo a areia, eu posso ver a parte líquida e posso ver o isopor que está lá em cima. Então é um sistema de 4 componentes e 3 fases. Se eu tiver água líquida na presença de gelo e também de vapor, o que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar o vapor? Sim. Consigo enxergar o gelo? Sim. Consigo enxergar a água líquida? Sim. Então, são 3 fases que eu tenho. E um componente só, por quê? Tanto o gelo quanto a água líquida e o vapor de água são o mesmo componente. Transformação física. Ela não forma novas substâncias. Por exemplo, quando a água sólida ou gelo derrete e se transforma em água líquida, continua sendo água. Se eu pegar água líquida e evaporar, virar vapor, ela continua sendo água. Então, são fenômenos. Os fenômenos físicos não formam, não originam novas substâncias. Ou seja, a substância inicial e a final são, na realidade, a mesma. E a gente chama esse tipo de situação, quando não se formam novas substâncias, de processo de transformação física. Já na transformação química, o que acontece? Eu formo novas substâncias. Essas substâncias aparecem no sistema a partir das substâncias iniciais. Etanol, em presença de oxigênio, vai gerar CO2 e H2O. A gente nota que as substâncias antes da flecha e depois da flecha são diferentes. Então, isso aí caracteriza o fenômeno químico. Quando as substâncias antes da flecha, ou seja, os reagentes, e as substâncias depois da flecha, ou seja, os produtos, elas são diferentes, novas substâncias são formadas no processo, e o processo, então, é um processo
químico.